moscas em casa, qual o seu significado espiritual? Goiás, News, notícias. Sem mais delongas, vamos lá. Ter moscas em casa é algo que desagrada a todos, uma vez que incomodam e podem passar a ideia de um ambiente sujo. Porém, ter uma mosca dentro de casa pode ter um significado espiritual intenso. Entretanto, muitas vezes, as percebemos mesmo em um local que está sempre limpo. Não há nenhum sinal por perto de algo que poderia as atrair. Nessas situações, começam as reflexões quanto aos motivos que trazem as moscas para casa. Dentre as explicações que podem ser postas nesses casos, está o entendimento espírita. A presença de moscas em casa possui um entendimento dentro do espiritismo, o qual é importante de ser compreendido, pelo que vamos revelar toda a sua simbologia. O significado das moscas no espiritismo muitas vezes o aparecimento de animais ou insetos, em momentos específicos e situações peculiares, está relacionado com questões energéticas e vibracionais no espiritismo. Alguns aparecimentos são relacionados com boas energias e sinais divinos, já outros podem indicar energias negativas ou estagnadas que acabam atraindo certos tipos de manifestações. No caso das moscas, elas podem representar que certas energias e vibrações estão ou muito estagnadas ou negativas. Por exemplo, quando deixamos alguma coisa acumulada em algum canto da casa, isso pode gerar um ponto de energia estagnada que precisa ser movimentada. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceira. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, e a outra é a loja americana. Link, logo abaixo da descrição. Boas compras! Assim como a limpeza do ambiente é muito importante para impedir a manifestação das moscas, limpezas energéticas podem também ser algo muito positivo de se fazer. Limpar energeticamente um local ajuda para que energias negativas ou estagnadas deixem o ambiente e permitam uma fluidez melhor das coisas. Se acaso as moscas são acompanhadas de outras manifestações espirituais, podem representar também a presença de uma entidade no local em que elas ocorrem. Por isso a importância de limpar energeticamente o ambiente e também fazer banhos de limpeza energética, já que esses instrumentos acabam auxiliando a não ficarmos vulneráveis a ataques espirituais. Outro ponto importante para notar é se a aparição e presença das moscas coincidiu com algum acontecimento específico. Já que existem momentos da nossa vida em que enfrentamos dificuldades e podemos guardar muitos sentimentos negativos com relação a essas situações. Por isso, podem indicar que sua vibração anda muito negativa e pode ser que precise cuidar desses sentimentos. Mais adiante no artigo iremos falar sobre todos os significados que essas aparições podem ter e dar mais detalhes sobre a presença de moscas no ambiente. Qual o significado espiritual das moscas em casa ou pousando em mim? Quando buscamos compreender o entendimento geral do espiritismo diante da presença de moscas em casa, nos deparamos com algo negativo. As moscas são insetos que estão sempre por perto de restos, se alimentando deles e do que já está a estragar. Uma vez que aparecem com muita frequência ou quantia em sua casa, indicam que existe algo negativo em você ou nos membros da família. Assim como restos de comida têm de ser postos fora, sentimentos ruins também devem ser, mas estão sendo guardados. A presença das moscas indica que existe negatividade diante seus sentimentos, sua energia espiritual. Por conta disso, tal como são atraídas para o cheiro de restos alimentícios, são também atraídas para a negatividade que está sendo posta no ambiente. Se existem moscas na casa é porque alguém está a precisar de momentos de reflexão, deixando ir sentimentos ruins que estão a lhe fazer mal, segundo o espiritismo ou o mundo espiritual. A pessoa que conta com energia espiritual negativa, atraindo as moscas, certamente está em uma fase bem difícil, estando sempre tensa. Isso ocorre porque está espiritualmente desequilibrada, apegando-se a coisas que já poderia ter deixado para trás. É o momento de tentar buscar mudanças, renovação da maneira como se sente e se posiciona. Dessa maneira, o espírito poderá ser limpo e sua energia renovada, assim como seu ambiente. Mosca fedida dentro de casa, tal como o significado geral nos coloca, moscas em casa não são um bom sinal. Quando essas moscas são fedidas, elas representam o quão forte é a negatividade espiritual que pode ser sentida no ambiente. Observar sua casa recebendo visitas constantes de moscas fedidas não é uma coisa positiva, pois indica que a espiritualidade de um ou mais moradores precisa ser trabalhada. Quando tem muitas moscas fedidas dentro de casa, é recomendado realizar uma limpeza de ambiente imediata.
Essa limpeza vai remover da sua casa e de todos que nela habitam todas as energias negativas, azar e toda a maldade. Dica: para limpar o ambiente de sua casa, queime folhas de louro e espalhe o fumo por toda a casa. Faça isso com todas as janelas e portas exteriores fechadas. Quando terminar, pode abri-las normalmente. O fumo do louro vai fazer milagres pela sua saúde espiritual. Após fazer essas limpezas de ambiente, as moscas vão desaparecer. Então, acredite que vale bem a pena experimentar. Mosca varejeira. As moscas varejeiras costumam ser ainda mais indesejadas que as comuns, uma vez que mais que apenas restos são atraídas por carniça e cheiros muito ruins. As ter em casa é um sinal muito forte de presença negativa no lar, sendo indispensável a busca por trabalhar a espiritualidade dos moradores. Esse tipo de mosca somente está presente em local onde há algo morto, cheirando muito mal e afastando a presença de todos. Se estão em sua casa é porque existe algo ruim no ambiente, atraindo-as, e certamente é uma energia que os moradores não desejam que permaneça. A limpeza espiritual mencionada acima também serve para varejeiras. Então, pode usar ela também nestas situações. Na verdade, serve para qualquer tipo de moscas. Mamangava preta. Quando sua casa recebe constantes visitas de mamangavas pretas, significa que é preciso muito cuidado com as energias presentes no ambiente. Diferente dos outros tipos de moscas, a mamangava pode picar as pessoas, causando uma dor bastante forte. Não é fácil ver um animal desse tipo, mas é difícil esquecer a dor de um encontro infeliz com ele. Por isso, quando está presente na casa, ela representa uma energia muito ruim em um ou mais das pessoas. A espiritualidade de seu lar não está nada positiva e essa situação tende a causar prejuízos, trazendo feridas espirituais a quem está presente. Dessa maneira, ela representa a necessidade imediata de investir em sua espiritualidade, buscando transformá-la e encontrando um momento mais positivo. Percevejo verde. Seu significado espiritual. Quando um inseto cruza seu caminho com muita frequência, não é por mero acaso, então fique atenta. Pode indicar que uma renovação seja necessária na sua vida, seja ela energética ou até mesmo no ambiente. Percevejos podem representar necessidade de renovar. Além disso, se o percevejo estiver em algum local específico onde tende a passar muito tempo, pode indicar que anda desnecessariamente muito ansiosa com questões que está passando. Por isso, pode indicar que essa ansiedade e preocupação constantes estão afetando de alguma forma sua vibração energética. Dessa forma, realizar limpezas energéticas e também renovar certos padrões de pensamento e comportamento podem ser coisas muito positivas quando um percevejo verde aparece. A cor verde está muito associada com prosperidade e com o chakra cardíaco, que rege nossos sentimentos, então sua cor pode ser muito significativa. Primeiramente, pode indicar que esses padrões que precisam de renovação podem estar afetando diretamente a sua prosperidade. Por isso, cuidar da sua energia e do seu estado emocional pode ter resultados muito positivos que irão além do equilíbrio pessoal. Outro possível significado é sobre o chakra cardíaco, que é regido pela cor verde, e fala sobre sentimentos e as mágoas que guardamos. Dessa forma, com o aparecimento de um percevejo verde, pode indicar necessidade de trabalhar feridas e mágoas do passado que podem estar fazendo se fechar para situações e oportunidades positivas. Significado de mosca rodeando você. Segundo o espiritismo, moscas pousando em você. Se percebe uma ou mais moscas rodeando você, é o momento de dar mais atenção à sua vida espiritual. As moscas mostram sua presença diante energia negativa, a qual as atrai, tal como o cheiro de restos ou algo estragado. Dito isso, é importante compreender que as ter à sua volta não apresentem um bom significado no espiritismo. Essa situação deve ser entendida enquanto um sinal claro para que busque, o quanto antes, encontrar harmonia espiritual em sua vida. É o momento de trabalhar os seus sentimentos, suas emoções que estão escondidas porque não são agradáveis. Seguir mantendo para si coisas negativas e que, por vezes, nem mesmo fazem mais sentido em sua vida, só está te trazendo coisas negativas. Foque na mudança, na busca por se elevar espiritualmente, encontrando mais harmonia e vivendo o presente. Busque fazer isso de maneira objetiva, mas siga seu próprio tempo. Conforme perceber que a sua energia se transforma, nenhuma mosca irá o rodear mais, pois a energia espiritual positiva não as atrai. Pode haver macumba quando uma mosca aparece em minha casa. A presença de moscas em casa, ainda que seja algo comum em algumas situações, pode representar um problema relacionado à macumba em outras. Uma vez que se compreende o entendimento geral da mosca no espiritismo,
Percebemos que sua presença não é algo positivo. Entretanto, por vezes, isso pode parecer confuso, se não está passando por uma fase ruim e não percebe motivos para que sua energia espiritual esteja negativa. Nesses casos, é sempre importante tentar se mostrar um pouco mais atento ao que chega até você. É possível que suas ações não estejam atraindo a mosca para sua casa, mas sim uma macumba feita para você ou outro morador da casa. As moscas vão atrás dos restos, da energia espiritual negativa e que acaba por causar coisas ruins às pessoas. Assim, se elas estão presentes é porque existe algo ruim no ambiente que precisa ser trabalhado, devolvendo harmonia ao lar. Não devemos descartar a macumba, pois se não existem sentimentos negativos que atraem as moscas, tem de haver outros motivos. Com a ocorrência de algo desse tipo, as energias negativas tendem a se mostrar presentes na casa e, portanto, as moscas são atraídas. Qual é o significado de uma infestação de moscas? Como dito logo acima, a presença de moscas pode ser algo comum de acontecer em certas situações, porém pode representar outras coisas. Muitas coisas podem atrair moscas, desde comidas que estão passando da validade, lixo não retirado ou locais que precisam ser higienizados. Quando esses motivos são perceptíveis, o que resta fazer é cuidar e higienizar o local que está apresentando este problema. Mas e quando não conseguimos identificar o motivo? São nessas situações que os questionamentos começam a surgir. Infestações estão muito atreladas a acúmulo de energia negativa em um local, presenças espirituais ou até mesmo pode ser indício de um trabalho feito. Existem formas de descobrir o que poderia ser o causador dessas infestações com algumas ações simples, auxiliando a descartar algumas das opções. No caso de energias negativas, realizar uma higienização no local e logo após uma defumação poderia ser o suficiente para afastar a presença dessas moscas. Além disso, defumações no ambiente e limpezas energéticas podem auxiliar também com a questão da presença espiritual, dependendo do tipo. Se acaso isso não auxiliar com a infestação, pode indicar que algum trabalho foi feito ou até mesmo que a entidade presente é mais forte. Por isso, nos casos em que limpezas energéticas simples não funcionarem, o ideal seria procurar auxílio em um local espiritual de confiança. Existe alguma relação das moscas aos espíritos? Nem todas as aparições de moscas têm relação com espíritos ou energias, mas não significa que elas não podem ter. Para que seja possível identificar se as moscas vistas possuem relação com os espíritos é necessário analisar bem a situação. Mas a presença de moscas tem sim relação com espíritos, mais especificamente aos espíritos com energias negativas ou que vêm por conta delas. Então, muitas vezes a presença delas pode ser um alerta para as energias do ambiente em que se encontram ou até mesmo das pessoas que o habitam. Algumas entidades podem se afastar com limpezas energéticas simples de serem feitas, mas outras são um pouco mais persistentes do que isso. No segundo caso, o ideal seria procurar ajuda de algum local espiritual de confiança para lidar com essa presença. Além disso, é importante cuidar das vibrações pessoais e a forma pensamento quando há uma presença muito grande de moscas sem explicação. Já que essas entidades espirituais acabam se aproximando daqueles que estão vulneráveis e suscetíveis a energias negativas. Uma mosca está sempre pousando em mim, que fazer para me proteger espiritualmente? Se acaso está lidando com uma frequência constante de presenças de moscas perto de você, temos algumas dicas de como se proteger energeticamente. Cristais e pedras são muito positivas para a proteção contra energias externas e ajudam a limpar nossas próprias energias. Existem cristais para todas as funções imagináveis. O ideal é procurar um que se enquadre bem na sua situação. Outra forma de se proteger energeticamente é se conectando com sua espiritualidade e fortalecendo esse laço, já que é responsável pela aproximação e fortalecimento da energia do seu anjo da guarda. Além disso, também existem os banhos de limpeza que são ótimos e deveriam fazer parte da rotina de todos com frequência. Eles ajudam a limpar a energia que está estagnada, energias negativas e até mesmo coisas que puxamos de outras pessoas. Um ótimo banho para se realizar é o banho com folhas de boldo, já que esta erva pertence ao orixá Oxalá, mais conhecido como Jesus. O banho com folhas de boldo é muito bom por ajudar a limpar as energias negativas e ajuda na conexão com a espiritualidade. Antes de realizar o banho, pode acender uma vela e rezar para Oxalá, pedindo proteção e iluminação. Se quiser realizar o banho, siga as instruções logo abaixo. Materiais: 5 folhas de boldo, 2 litros de água. Como fazer?
Aqueça os 2 litros de água em uma panela até começar a atingir o ponto de fervura, desligue o fogo, acrescente as folhas de balde e deixe a infusão descansar até ficar morna. Tome seu banho de costume e despeje a água do banho sobre o corpo, do pescoço para baixo, pensando apenas em coisas positivas. Dessa forma pode limpar todas as energias que não estiverem em alinhamento com as suas e se sentir renovada. Devo me preocupar com o significado espiritual de ter moscas em casa. Ter moscas em casa não representa uma necessidade imediata de se preocupar. Segundo o seu significado espiritual, é preciso apenas um pouco de preocupação. Ao notar que sua casa vem estando com muitas moscas, é preciso compreender que algo não está certo. Existe algo a se atentar. Porém, nesse momento não precisa haver muita preocupação. Falo isso, pois os motivos devem ainda ser investigados a fim de resolver a situação conforme possível. Antes de mais nada, observe os motivos mais comuns, como restos de comida ou algo estragado que poderia estar as atraindo. Não limite sua procura à sua casa, mas também ao redor dela, onde pode haver algo que atrai a sua presença. Feito isso e não encontrando nada, eis o momento de começar a se preocupar, focando no entendimento do espiritismo. Se não existem motivos físicos para a presença das moscas, certamente se dá por algo espiritual. Esse é o momento de trabalhar os sentimentos dos membros da família, buscando entender o motivo das moscas serem atraídas para casa. Ao equilibrar a energia espiritual das pessoas e, consequentemente da casa, a tendência é que as moscas desapareçam. Conclusão por último, mas não menos importante, temos um excelente vídeo que fala sobre o presságio de a gente ter moscas varejeiras dentro de nossa casa. Então, se ainda ficou com alguma dúvida, recomendo vivamente que assista abaixo. Agora que falamos sobre todos os possíveis significados da presença de moscas pousando em você ou em um local, sabe como agir nessa situação. O importante é limpar as energias que podem estar causando essa manifestação e refletir sobre possíveis sinais que isso pode lhe trazer. Espero verdadeiramente que, a partir de agora, saiba o significado espiritual de ter moscas em casa ou pousando em você. Qualquer dúvida adicional, não